Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas ao canal. Para você que é novo aqui por aqui, que é nova por aqui, ainda não me conhece, eu sou Tatiana Moraes, eu sou professora de modelagem, corte e costura. E para o vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre a saia godê meia roda. Tá? Essa é uma série que nós estamos trazendo sobre o estudo das saias godês, das construções, como fazer a modelagem, como cortar, como também partir para o corte e costura das nossas saias também. Eu tô até com uma colinha aqui com as dúvidas que vocês sempre trazem para mim com relação à questão tanto da modelagem como da construção da saia godê. Então a gente vai ter um bate-papo aí antes de eu colocar, né, o vídeo aí deu assim montando realmente a saia. Hoje esse vídeo da montagem da saia vai ser um vídeo até bem curtinho mesmo, porque eu quero mais focar aqui nesse bate-papo e tirar essas dúvidas mesmo que às vezes pintam realmente, né, na hora da gente estar fazendo a nossa saia godê, tá certo? Então vamos lá. Então, eu não vou mostrar agora o meu rosto porque eu posicionei a minha câmera para realmente focar aqui a minha saia, a questão do caimento também. E a gente vai falar logo sobre caimento agora, primeira dúvida com relação ao caimento, tecidos que a gente trabalha. Vamos lá observar essa saia. Ela foi feita o quê? No linho, né, um linho misto que eu fiz dela, né, um linho misto. E o que acontece? Você percebe que é uma saia godê meia roda, que poderia ser um godê inteiro, poderia ser uma saia 1/4 de godê, mas você percebe que o caimento dela, né, a gente percebe que por ela ser meia roda, ela acaba dando uns 2 a 3 gomos aqui, tá? E você percebe que a estrutura dela, da saia, ela cai com mais estrutura. Certo? Por quê? Porque a gente está trabalhando com um tecido mais estruturado. Então, assim, tem o linho, que é um tecido mais estruturado. A tricoline também dá essa aparência de estrutura também na saia, certo? Agora, vamos lá. Se a gente tivesse trabalhado com um tecido que fosse um crepe de seda, ou então até o crepe mesmo comum que a gente vê aí, o crepe bublé, ou também... tá? A viscose, a gente vai perceber que a saia, ela vai ter muito mais caimento, ela não fica com essa aparência mais estruturada, né? Ela dá um caimento, ela fica mais maleável, certo? Agora, entendendo que quando a gente faz uma saia assim, diferente de um tecido para o outro, a gente percebe com relação à questão de bico, né? Que é sempre, às vezes, uma dúvida que a gente faz na nossa saia modelagem. Depois que a gente faz, dependendo do tecido que a gente trabalha, a gente vê aquele bico chato que dá na saia, principalmente aquilo que eu expliquei na modelagem, aonde a nossa saia fica no corte enviesado, é a parte onde dá mais bico na saia, tá? Eu vou até mostrar aqui, ó, você percebe que a minha saia, ela foi feita o quê? Com o zíper na lateral. Lembra que eu comentei que essa saia ia ter o zíper na lateral, certo? Então, ó, você percebe que na lateral a gente cortou no fio reto. Então, ó, você percebe que ela não tem elastano nem de um lado nem do outro. Vou puxar aqui também, ó. Certo? Você não percebe elastano, porque na posição que a gente fez o corte da nossa saia, a gente estava no fio reto. Agora, porém, essa parte aqui, essa região do meio aqui, ó, tá? Você pode perceber, ó. Eu vou puxar aqui para vocês perceberem, ó. Olha aqui o elastano dela, tá vendo? Não é nem elastano, né? É que ela foi cortada na posição onde tá o viés do tecido. Automaticamente, é essa região que às vezes dá o bico na saia, por ela estar no corte enviesado, certo? Por isso que a proposta da saia de hoje, lembra que eu comentei que eu poderia fazer o corte aqui atrás, ó, e colocar o meu zíper aqui. Porém, o meu zíper iria ficar na posição do corte enviesado, certo? Ou seja, então o meu bico, ele ia ficar com, tipo assim, com os caroços, sabe? Ia ficar estranho. Ele não ia ficar retinho como ele está aqui, ó. Onde ele foi posicionado no fio reto do meu tecido, certo? Agora vamos lá. Lembra que essa modelagem, tanto a modelagem que eu fiz de 1/4 da saia, agora a saia godê, né, que foi meio godê, vocês se recordam que eu fiz um acerto na nossa modelagem,
né? Tirando 2 centímetros, em torno de 1,5, né? A 2 centímetros nessa questão onde tá mais enviesado. Você percebe aqui na minha saia, pelo meu tecido ser um tecido mais estruturado, tá vendo? Que ela ficou na altura certinha, tanto, ó, nas laterais, como nessa parte aqui, onde o tecido tá mais enviesado. Era isso aqui que eu tava falando, ó. Tá vendo? Se eu não tiro aqueles 2 centímetros, provavelmente, com certeza, a saia ter um bicozinho aí, ó, um bico na parte da frente. Tanto na frente como na parte aqui de trás também, certo? Porém, eu estou trabalhando com tecido estruturado, lembra? Encorpado, linho, tricoline, uma sarja, né? Eu preciso tirar apenas 2 centímetros nessa caída aí, tá? Porém, se eu estivesse trabalhando com tecido, tá? Uma viscose, um crepe, o crepe de seda, então, que é esse crepe aqui, ó, que eu já trabalhei, eu já fiz vestido, né, saia com esse crepe de seda, com chiffon, com uma musseline, nossa, o bico ia ser muito maior. Na verdade, esses 2 centímetros que eu tirei, se fosse um tecido como se fosse um chiffon, você ia perceber que ia dar uma caída muito maior. Ela ia ficar com um bico muito maior nessa região onde a gente tá o quê? Um enviesado, tá? Onde o corte ficou enviesado. Então, o que eu faço? Geralmente eu faço essa correção na modelagem antes, mas aí eu sempre vou optar, tá? Por ser uma roupa sob medida, em fazer essa correção da barra da saia godê no corpo da minha cliente. Porque aí eu fico mais segura na hora de cortar, ok? Que aí eu vou vendo onde tá o bico, marco, certo? A região que eu preciso tirar e vou, ó, acertando ali no corpo mesmo dela, certo? Ou automaticamente, se fosse o meu, se eu estivesse fazendo uma saia para mim mesmo, né? Eu apenas, né, marcaria ali um alfinete onde eu ia tirar e depois cortaria aquele bico, aquele excesso de tecido que dá pelo tecido estar enviesado, tá certo? Isso na barra da nossa saia godê, tá? Eu tô conseguindo tirar a dúvida de vocês com relação à questão da barra de saia godê? Tá? Eu quero que isso esteja assim, bem amarradinho para você. Eu não quero que vocês tenham mais dúvidas com relação à questão de saia godê, principalmente com relação à barra, né? Com relação aos bicos que dá, com relação à questão de variedade de um tecido para o outro, sabe? Se tiver alguma dúvida ainda, deixa aqui no comentário, né? Que com certeza vocês sabem que eu tô sempre aí respondendo. Eu posso demorar até 1 dia ou 2 dias, mas eu sempre respondo, tá ok? Porque eu quero que isso esteja bem claro para vocês. Que antes de vocês construírem a saia godê de vocês pensarem nisso. Com relação à questão de tecido, com relação à questão de caimento que vocês desejam e com relação a esse acerto que você tem que fazer na sua modelagem, tá bom? Então não se assuste quando você vê a tua saia aí com esse bico. É normal, isso acontece mesmo, e a explicação que eu dou para você é isso, é porque o corte da saia godê está na posição do teu tecido enviesado, tá bom? Então vamos lá. Eu escrevi uma outra dúvida também, que às vezes aparece, tá? Também é com relação à questão do bumbum. Lembra que eu fiz na minha modelagem, eu expliquei até agora na modelagem no vídeo antigo, no outro vídeo que a gente fez, que eu fiz para vocês, com relação à questão da altura aqui, ó. Você percebe? Acho que tá dando para mostrar. Tá. A altura da frente da minha saia e a altura de trás. Lembra que eu comentei com vocês que na parte de trás da minha saia, eu deixei 2 centímetros a mais? Aqui na parte do meio da saia, eu dei uma caidinha, tá? Por quê? Porque automaticamente o bumbum, tá? Ele sendo mais volumoso, mais arrebitado, ele vai levantar a tua saia. Eu deixei 2 centímetros, por quê? Eu, Tatiana, a minha anatomia de corpo, o meu corpo olhando pra mim, eu não tenho tanto volume de bumbum, entendeu? Eu não tenho um bumbum tão arrebitado. Então, pra mim, 2 centímetros ficou suficiente, ó. Deu a equilibrada tanto nas costas como na parte da frente. Entende? Agora, se você estiver trabalhando com uma cliente, né, um manequim, que você percebe que a pessoa tem mais volume no bumbum,
Tem um bumbum mais arrebitado. Gente, pode deixar mais um pouquinho, não precisa ser só apenas 2 centímetros. Você pode deixar de 2 a 5 centímetros. Se você ver depois, né, no corpo da sua cliente, que ficou talvez demais, você depois vai lá e tira. Mas é sempre bom você deixar, para quê? Para realmente isso não acontecer. Você pode perceber, eu tenho certeza que vocês já viram, às vezes a gente compra muita modinha, né? Que as pessoas, na hora deles fazerem a modelagem industrial, eles não pensam nisso, né? E você percebe que às vezes a pessoa está usando uma roupa que na parte da frente ela tá mais comprida e na parte de trás, né, aqui do bumbum, ela tá lá em cima, né? Então é por isso que acontece, tá? Então são essas correções que a gente que trabalha com roupa sob medida, a gente tem possibilidade de fazer, né? E fazer o certo, né? E fazer essa correção, né? Para que a gente possa realmente agradar aí a nossa cliente e ter uma roupa que a gente olha visivelmente, né? E a gente tem a proporção em tudo, tá certo? E uma outra coisa também, só para finalizar aqui essa observação da saia godê, vamos lá, você vai me fazer uma pergunta. Tati, eu quero a minha saia godê com franzido, tá? Eu quero construir a minha modelagem da saia godê, mas eu quero com franzido na minha cintura, ok? Tá? Eu mesmo já fiz uma noiva, né? Uma noiva no civil, no qual, e vestido de formatura também, e que a pessoa queria um franzidinho na cintura. Como é que a gente faz? Como é que a gente encontra o raio? Simples assim, a gente vai pegar a cintura, né? A gente não pega a cintura, faz aquele cálculo lá, divide por 3, menos 1, né? E a gente encontra o raio, né? O meu foi 25, ou seja, isso para saia godê meia roda, né? Existe uma tabela para cada saia godê. Lembra que eu falei? 1/4 tem uma tabela, metade de uma roda tem uma tabela, e próxima semana eu vou estar trazendo o godê de roda inteira, certo? Aí tem uma outra tabela, tá? É uma tabelinha bem simples. Vocês que estão me acompanhando aqui nessa série, vocês já sabem qual tabela, e eu tenho certeza que você já tem ela escrita aí, ou decorada já aí na cabecinha de vocês. Então, o que acontece? O que você faz? Você vai pegar a sua medida de cintura, circunferência da tua cintura, tá? E eu vou multiplicar por 2. Então, se a minha circunferência de cintura é 80, eu vou colocar 160, ok? Né? Porque eu quero o dobro para poder franzir, certo? Aí eu pego essa medida que eu dobrei, 160, tá? E vou lá e jogo na minha tabela. Divido por 3, menos 1 e vai ter o meu raio, certo? Aí sim, eu vou ter a proporção que eu preciso para poder fazer a minha saia godê com franzido na cintura, tá bom? E aí, consegui alcançar o pensamento de vocês? Ainda tem alguma dúvida? Se tiver, tá? Diga aqui no comentário, ou então, sabe, traz alguma proposta aqui pra mim. Tati, ainda eu tenho dúvida nisso ou naquilo, porque aí no próximo vídeo eu tiro essas dúvidas para vocês também, e tirando as dúvidas, mas também mostrando, né, a realidade realmente de como fica, né, a nossa saia godê no nosso corpo, tá bom? Parece ser dúvidas simples, mas é importante a gente falar, sabe? Eu que já tive do outro lado, aprendendo como vocês estão aprendendo. Às vezes vocês são iniciantes aí na costura, ou então costura para você mesmo. Fiz um corte aqui no vídeo rapidinho, porque o celular tocou e era minha mãe, a mãe poderosa. Aí eu fui atender ela lá rapidinho, tá? Então, mas para não perder o meu raciocínio, por isso que eu não vou refazer o vídeo, tá? Como eu falei, às vezes você tá aí do outro lado e eu entendo você, sabe? Você que tá começando, são às vezes dúvidas que vão pintando, né? E que é importante a gente falar. Por isso que assim, eu sou tão enfática em trazer esses detalhes realmente, sabe? Para vocês poderem realmente entender essa construção aí da sua modelagem, da sua saia godê. Então, o que eu peço é o quê? Se você é iniciante aqui, você não pode deixar de se inscrever no canal. Porque você se inscrevendo no canal, você garante aí, tá? Os meus vídeos aí toda semana para você, chegando até você toda semana. É importante também ativar o sininho aí das notificações, tá? E aí eu trago modelagem, trago corte e costura. E eu tenho certeza que aqui no meu canal você vai estar aprendendo juntamente comigo, tá certo?
E também, tá gostando do vídeo? Tá aprendendo, gente? Não esqueça de curtir, de deixar o seu like aí no vídeo, tá? Isso me ajuda muito, sabe? O meu canal, o YouTube até entende que o meu canal é um canal com assunto relevante e também entrega, né, o meu conteúdo também para outras pessoas também, para alcançar outras meninas e meninos aí que estão super afim de aprender corte e costura e modelagem, tá? Juntinho com a gente, juntinho comigo. E o vídeo de hoje, como eu falei, vai ser um vídeo bem rápido, bem compacto, mas aqui na descrição eu vou deixar toda a série, desde a primeira aula que a gente teve sobre modelagem da saia 1/4 de roda, que é essa saia aqui, tá bom? Eu vou deixar tanto ela, né, tanto a modelagem, o corte e costura. Do vídeo de hoje vai ser um vídeo mais rapidinho, eu nem mostro eu na máquina de costura, eu mesmo só explicando, tá? Porque é a parte do corte e costura, então a gente tem vídeos aqui no canal que eu explico como coloca um zíper, como é que faz uma bainha, então não tem necessidade de eu colocar aqui, senão o vídeo fica imenso, fica muito longo. E a próxima semana a gente vai estar finalizando aí a nossa série de saias godês, com a saia godê de roda inteira. Eu vou estar trazendo a tabela, o corte e costura, a modelagem, tudinho para vocês aprenderem juntinho aqui comigo, tá bom? Ó, beijo para vocês. Com a nossa saia já cortada sobre a mesa, no qual nós cortamos já num outro vídeo, no qual eu mostrei o detalhe do corte dela, como posicionar a nossa modelagem no tecido, tá certo? Nós vamos começar agora costurando pelas laterais da nossa peça, tá? No caso, o zíper da nossa saia de hoje vai ser na lateral. Então, nessa lateral aí, eu vou passar uma overlock, tá bom? Tanto de um lado como do outro, né? O overlock ou a zigue-zague como acabamento, aonde vai levar o zíper, certo? E do outro lado, eu vou fechar a minha saia com a costura reta e vou passar o acabamento aí, né, de zigue-zague para dar o acabamento na nossa peça. Então, eu só fecho um lado da minha saia e o outro lado eu faço o acabamento de zigue-zague de um lado e do outro. Bom, já trouxe ela fechadinha aí, como eu tô mostrando no vídeo. Passei a minha overlock, tá? O meu acabamento de um lado da minha saia e o outro lado eu só passei o acabamento de overlock, tanto de um lado quanto do outro, para que a gente possa colocar o nosso zíper, tá certo? Costurar o nosso zíper aí na nossa saia lateral. Você que tem a sua máquina doméstica, você vai passar o seu chuleado, né? A sua zigue-zague, tá bom? Então, agora, nós vamos colocar o quê? Tá? O nosso cós. Então, a gente fecha, tá? A lateral do nosso cós, como eu mostrei aí com o dedinho de um lado e o outro cós. Lembra que a gente cortou 4 tiras de cós? Olha, ela tá presa aí já, costurada pelas laterais. E aí, eu vou bater lateral da saia, já costurada, com a lateral do zíper já costurado também, tá? Para poder fixar aí na minha cintura aí da minha saia, o meu cós na minha cintura da minha saia. Bem simples, tá bom, gente? Vou lá e passo aquela costurinha reta aí, ó, batendo aí, ó, tá vendo? Lateral do cós com a lateral da saia. Eu fiz um pique aí no meio da minha saia e fiz um pique também no meio do meu cós, para bater pique com pique, né? E eu poder distribuir melhor o meu cós em toda a circunferência da minha saia godê, tá certo? Aí, depois, o que eu faço? Como o meu cós é anatômico, eu vou ter que costurar essa parte do meu cós na parte de cima aí do meu cós. Novamente, pego a lateral do meu cós, que já está costurada, bato com a lateral do meu cós aí na parte de cima e passo uma costurinha reta aí, tá bom? Prendendo esse cós com o cós que já existe, certo? E depois, o que eu faço? Depois que eu fizer isso, eu tombo a minha costura para dentro e passo aquele famoso pesponto para poder segurar aí essa costura aí de acabamento que a gente leva por dentro, tá bom? Já trouxe aí a minha saia já costurada, o meu cós,
preso já na minha saia. E aquele detalhe, ó, tô mostrando aí, tá vendo? Já costurei. E eu tô mostrando aí o detalhe, como ficou no avesso aí, tá? Do meu cós. Tá vendo que a costura da lateral tá batendo com a costura da lateral da saia também, tá? E a parte de cima eu fiz aquela questão, ó. Tombei a costura para um lado e fiz aquele pesponto, ó. Tá vendo que eu tô com o dedinho? Tombei e fiz aquele pesponto aí em todo o contorno aí do meu cós. Da parte de cima aí do meu cós, onde eu vou fazer essa dobra depois, tá? Aí ficou dessa forma, ó. Tombei e passei o meu pesponto. Até aí tá tranquilo para vocês? Então, aí agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura de chuleado aí, tá? Em toda onde o contorno do meu dedinho, onde eu tô, e aí na lateral do meu cós, ó, aonde vai levar o zíper, tá ok? Faço minha costura de chuleado em todo o contorno aí desse cós, pra dar um acabamento. Já trouxe, ó, ele todo aqui com acabamento, né? Tanto aí nas laterais, o acabamento de chuleado, como também todo o contorno aí da barra do cós também, tá certo? Agora, o nosso zíper, eu tenho um zíper bem grande, aí eu cortei ele numa altura de 26 centímetros, que é o suficiente para minha lateral. Eu fiz esse mesmo procedimento, ó, depois eu passo uma costura de pesponto aí no cursor, sabe, de retrocesso, e para que o cursor também não venha sair, né, do meu zíper, tá bom? Eu fiz isso no outro vídeo, tá? Eu ensinei isso aí, é bem simples. Quando a gente compra o zíper muito grande, a gente tem possibilidade de cortar o zíper, tá bom? E fazer dessa forma. Eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar na descrição para quem é iniciante e tem dúvidas sobre colocação de zíper, tá? Nesse vídeo eu tenho passo a passo de como a gente coloca zíper em saia, tá ok? Então eu deixo aqui, se você tiver dúvida, você vai acessar esse vídeo e aprender comigo, tá certo? Bom, eu trouxe a minha saia já com zíper, porque eu comentei que o vídeo de hoje ia ser bem mais rápido, tá? E aí o zíper já tá colocado na lateral da nossa saia, o zíper invisível. Coloque o zíper invisível na saia de hoje. Por ser na lateral, o zíper invisível, ele fica mais fino, mais delicado aí pra peça, tá certo? E aí eu tô mostrando aí que eu fiz essa costurinha aí no cursor, tá vendo? Né, pra que o zíper não venha escapulir aí, né? Tá certo? E aí o nosso acabamento aí do nosso cós ficou dessa forma, tá vendo? Eu só depois embuti aí essa parte do meu zíper lá no meu cós, tá? A barra da minha saia, eu só apenas, gente, dobrei. Fiz o meu acabamento, né, com a overlock ou com chileado e dei aquela dobrinha. E passei uma costura em toda a circunferência aí dessa barra, tá bom? É bem simples mesmo. Então, nossa saia está prontíssima, tá? E agradeço muito a sua participação aqui. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou do vídeo, se você está aprendendo comigo. E até o próximo vídeo, que a gente vai trazer a saia godê de roda inteira na nossa série Saias Godês. Tchau, tchau!